Mateus, capítulo 25, nós vamos ler a partir do verso 14. Texto muito conhecido, a parábola dos talentos. Diz assim a palavra do nosso Deus: e também será como um homem que, ao sair de viagens, chamou seus servos. Eu estou lendo a NVI. Chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com ele. Só até aí. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Eu te agradeço, Pai, por esse privilégio de poder falar aos teus servos, os líderes, ó Pai, do seu rebanho. Pai, nós sabemos do cuidado, do amor que o Senhor tem para as suas ovelhas. E o Senhor deseja, ó Pai, nos ensinar para que nós possamos transmitir o teu amor através do nosso pastoreio, através de uma boa administração. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor ministre aos nossos corações dentro da tua santa palavra. Que a tua verdade, ó Pai, possa edificar as nossas mentes e corações, lançando verdades espirituais sobre a nossa vida, para que assim nós possamos nos guiar, para que assim nós possamos ter um direcionamento claro acerca das coisas que o Senhor tem para nós nesse tempo. Faça de nós, ó Deus, líderes relevantes nesse tempo. Pessoas, ó Pai, que conseguem impactar a vida das nossas comunidades e a vida, ó Pai, dos bairros em que nós estamos inseridos. Assim eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns institutos de pesquisa têm feito alguns apontamentos acerca das denominações tradicionais. Tem muitas vantagens às denominações tradicionais. As principais é justamente seriedade, geralmente há muita seriedade nas instituições tradicionais, e estabilidade financeira. São 2 aspectos que são e que serão diferencial da nossa denominação para as igrejas tradicionais no futuro. Mas muitos prognósticos eles são contrários. E eu quero fazer alguns apontamentos para vocês. Entre esses apontamentos estão o envelhecimento público, a dificuldade de se alcançar as novas gerações. Eu sei que muitos de nós aqui sofreu e tem sofrido bastante com a saída de jovens de suas igrejas, adolescentes. Isso tem acontecido com razoável frequência. É uma queixa que a gente ouve que é muito comum entre os pastores. Ah, lá na igreja não tem juventude, lá na igreja não tem jovens, os jovens não querem trabalhar, e às vezes os jovens estão saindo das nossas igrejas e indo para outras realidades. Mas isso era algo já esperado das estruturas tradicionais. Algumas estão conseguindo ir na contramão, porque estão se propondo a fazer um trabalho diferente com esse público. Então como estão dando uma atenção especial, por exemplo, eu sou testemunho lá em Teresópolis, na igreja do pastor Wendel, tem lá um ministério de infantil fantástico. Lá hoje deve ter o quê? Deve ter umas 40, 50 crianças naquele ministério. Tem umas 50. Olha para vocês verem que trabalho fantástico. Então tem se mudado a compreensão acerca das novas gerações, das crianças, dos juniores, dos adolescentes, dos jovens. Inclusive algumas igrejas estão investindo em liturgias próprias para esses públicos. Aqui eu cito como exemplo a igreja do Aaron Reis, que é uma igreja só para criança. Tem outras congregações, como por exemplo a PPH, tem lá um culto que é um culto agora só para adolescentes, compreendendo que é uma linguagem diferente, é uma demanda diferente. Geralmente precisa se adotar um sistema de trabalho que seja um pouco diferente para atender esse público. Então, é uma forma de lidar com essa perda que nós temos tido na nossa denominação. Mas é um prognóstico já negativo acerca das estruturas tradicionais. Vai acontecer o envelhecimento do público. Uma diminuição da participação dos membros. E aqui lá embaixo eu vou ler 22 tendências que o pastor citou, eu achei ela fantástica. Lá no final, quando eu estiver encerrando a reflexão, eu quero ler para vocês 22 tendências, só vou ler, não vou comentá-las. Algumas são boas, outras são ruins, outras são um alerta, mas são 22 tendências para o nosso tempo, para as igrejas. Para a gente poder ficar atento a essas coisas, para a gente poder se ajustar aí no que for necessário. Nós teremos uma diminuição na participação dos membros. Quem tem sofrido com isso?
Os pastores aí um pouco mais antigos vão perceber, puxa, há 20 anos atrás as escolas bíblicas ficavam lotadas. Hoje em dia é um custo você arrancar o crente de casa para poder participar de uma escola bíblica. Os trabalhos de quarta-feira, quem não sofre aqui com o trabalho de quarta-feira, irmão? Todo mundo. Mas isso é por causa desse contexto mais urbano. Tem acontecido algumas transições importantes que a gente precisa estar ligado nelas, para a gente não continuar forçando na nossa igreja a barra em algumas coisas que a igreja não está mais pedindo. E aí a gente vai ter que se ajustar com relação a algumas coisas, para que assim a gente continue alimentando o nosso rebanho e mantenha a igreja engajada nos trabalhos, como é o nosso desejo. As igrejas, naturalmente, têm esse enfoque na tradição e na liturgia. Isso acaba comunicando muito pouco no nosso tempo. Nós vivemos tempos, e isso aqui é só uma característica, não estou dizendo se isso é bom, se isso é ruim, mas nós estamos vivendo uma tendência na cultura em que a juventude tem cada vez menos vínculo à tradição. É uma juventude, uma tradição, uma cultura, uma geração que gosta de romper com tradições, gosta de romper com aquilo que eles entendem que não comunicam mais. Eles estão caminhando nessa direção. O pessoal que viveu nos anos 80, nos anos 90, já tinha passado por essa mudança. Teve vários movimentos ali. Teve aquela onda hippie nos Estados Unidos. Depois dessa onda hippie, isso derivou alguns grupos evangélicos com uma proposta diferente de ser igreja, um pouco mais alternativa. E isso influenciou toda uma geração. E nós estamos colhendo o fruto disso ainda hoje. Dessa ruptura com esse formato tradicional e litúrgico. E com essa nossa liturgia, né? E geralmente as igrejas tradicionais têm uma dificuldade muito grande em se adaptar às mudanças culturais. Eu acho que essa aqui geralmente é a carrasca das igrejas tradicionais. Esse aqui é o carrasco. Porque, pode falar. Aqui na nossa região a gente tem uma situação muito característica, porque as maiores igrejas aqui, nessa região de Lafayette, talvez Congonhas e Rio Branco, são as Assembleias de Deus, né, que é comum, e principalmente as quadrangulares. E as quadrangulares aqui, elas têm liturgias muito emocionais. Então, boa parte dos nossos membros, né, que chegam, eles vêm desses contextos. Então, eles têm um choque muito grande em relação à cultura da liturgia da igreja. Sim. E geralmente as pessoas que vêm desses contextos, elas estão procurando... Tchau, pastor. Engraçado que nós estávamos vindo de lá para cá, eu, o pastor Samuel, o pastor Wendel, estávamos falando justamente sobre isso. As pessoas têm vindo para as nossas igrejas, saindo de um contexto pentecostal, um contexto emotivo, que não tem estudo, leitura da palavra, escola bíblica, e tem vindo para as nossas igrejas. Aí o pastor Samuel até mostrou uma realidade lá do Barreiro, né? O preparo, como eles recebem as pessoas que vêm de outras denominação para entender o contexto batista. Excelente. Tem muitas pessoas que estão traumatizadas com as igrejas neopentecostais, né? Muitas pessoas se converteram nesse contexto, receberam lá um alimento ruim, e aí depois a internet, para alguns, ela foi um carrasco também. Muitos pastores mais antigos que não se atualizaram estão sofrendo muito por causa dos pregadores de internet. Agora, por outro lado, os pregadores de internet estão abrindo os horizontes para aquelas pessoas que estão dentro de contextos neopentecostais. Eles vão para a internet, ouvem esses pregadores e eles já conseguem diagnosticar e perceber que a igreja deles é um problema. E aí o que acontece? Essa migração para as nossas igrejas em busca do quê? Da própria palavra de Deus. De uma palavra com melhor embasamento. Então nós precisamos preparar essa proposta que eu vou trazer aqui, é justamente para a gente poder conseguir absorver esse tempo, porque nós estamos vivendo um tempo bom. Nós estamos vivendo um tempo de valorização das estruturas tradicionais, mas elas precisam passar por alguns ajustes, porque senão daqui a pouco a gente começa a perder esse resultado também. Porque eles vão vir para cá procurando a palavra de Deus, mas tem outros elementos e outros aspectos que são importantes dentro de uma administração eclesiástica. Então, diante dessas coisas, né, de todas essas alterações, desse prognóstico que alguns são negativos com relação às nossas estruturas, as estruturas tradicionais, nós precisamos, então, pensar em algumas mudanças que sejam aplicáveis e, claro, sempre preservando aquilo que para nós é essencial, que é justamente a palavra de Deus e os nossos princípios. Isso aí a gente preserva. Aquilo que é basilar a gente preserva. Mas tem algumas coisas que dá para a gente mudar
e que não fere nem a palavra de Deus, nenhum dos nossos princípios. E é dentro disso que eu vou trabalhar um pouco. A primeira coisa, o aspecto talvez mais essencial que a gente precisa entender sobre administrar a igreja, é que nós não fomos chamados para administrar prédios. Nós fomos chamados para cuidar de pessoas. Então, se o pastor ele quer ser bem sucedido nessa empreitada de liderança, de cuidar de uma igreja e de desempenhar uma liderança que seja relevante e continuar alcançando vidas, ele vai ter que esquecer um pouquinho as agendas lotadas, os calendários recheados de programação e começar a focar mais no cuidado individualizado da pessoa, do ser humano. Por isso que nesse tempo tem se falado com tanta frequência sobre discipulado. Por que discipulado? Porque discipulado é a força das igrejas pequenas. Há uma tendência entre as 22 que eu vou ler, há uma tendência muito grande à migração de pessoas das igrejas pequenas para as igrejas grandes. Há uma tendência natural. Então, preste atenção no que eu estou falando. Há uma tendência do esvaziamento das igrejas que são pequenas para migrar para as igrejas grandes. Talvez no interior isso não vai acontecer com tanta frequência, mas no contexto urbano isso vai acontecer muito. E a gente tem visto isso acontecer. As pessoas saindo das igrejas pequenas e migrando para as igrejas grandes. Então, o que acaba ficando de mais forte nas igrejas pequenas é justamente o contato, o discipulado. É o pastor estar acessível e estar junto. Então, nesse tempo, se faz mais necessário que nunca que o pastor ele esteja disponível, esteja acessível, caminhe muito próximo às suas ovelhas. Porque isso vai gerar um vínculo afetivo para além do vínculo de liderança. E isso é fundamental para que nós não venhamos ficar sofrendo grandes prejuízos, grandes baixas dentro do nosso rebanho. Isso é muito importante de saber. A gente precisa criar, então, dentro das nossas igrejas também, um ambiente que seja propício para o desenvolvimento e cuidar de pessoas. Então, a gente tem que preparar o ambiente da igreja para que tudo na igreja aponte e comunique para esse desenvolvimento. Porque as pessoas estão vindo a nós e elas têm uma expectativa com relação à nossa igreja. Eu sei que às vezes a gente critica essa cultura do consumo, e nós realmente, de fato, devemos criticar, mas todo mundo que chega na nossa igreja está esperando alguma coisa. Eles estão esperando alguma coisa de nós. E aí a questão é, o que as nossas igrejas estão oferecendo? Nós oferecemos a palavra de Deus, justíssimo, e é o que há de mais importante e essencial. Mas eles estão procurando, sobretudo, os diferenciadores. O que diferencia a sua igreja da outra igreja ali? Então, são esse tipo de coisa que a gente precisa perceber e trabalhar uma cultura de igreja, um ambiente eclesiástico que seja propício e favorável ao desenvolvimento de pessoas. Temos o desafio de construir igrejas nesse tempo que sejam igrejas atraentes. Uma igreja atraente não é uma igreja pragmática. Igreja atraente é uma igreja que a gente entende que essa estrutura é uma estrutura e um corpo, um organismo que as pessoas desejam fazer parte deles. Exemplo muito básico. Quem gosta de fazer parte de igreja que dentro dela só tem conflito? Que as pessoas estão brigando por posição. Em que o pastor, a cada final de semana, está jogando uma indireta para alguém do público. Em que a pessoa entra e sai desapercebida daquele culto. Ela veio visitar e ninguém nem chegou a olhar para ela. Ela entrou e saiu, ninguém nem notou que ela estava ali. Então, quando a gente traz essa proposta de criar um ambiente que seja atraente, um pastor americano, Andy Stanley, ele vai dizer o seguinte: a palavra de Cristo é a única que tem o direito de ofender as pessoas dentro das nossas igrejas. De resto, nós vamos trabalhar para que os nossos visitantes e as nossas ovelhas tenham um ambiente saudável e seguro para o seu próprio desenvolvimento. Irmão, se a palavra de Deus já ofende as pessoas, eu não preciso de um equipamento, de uma estrutura, talvez de uma falta de preparo ofendendo as pessoas. Porque se uma pessoa ela entra na nossa igreja e ninguém dá atenção para ela, isso ofende ela de alguma forma. Fala assim, eu não faço diferença aqui nessa comunidade. Se chega na igreja e o pastor está mal preparado, isso é uma ofensa. Se o líder, se o ministério de louvor não ensaiou, isso é uma ofensa. Então nós temos que trabalhar a nossa estrutura, a nossa liturgia de culto, para que tudo dentro da igreja ministre. A gente estava um dia desse aí na ministração, o pastor William até ouviu essa ilustração, achei ela muito legal. Olha que interessante. Dentro dessa proposta é a gente entender que tudo dentro da igreja ministra, tudo.
tudo dentro da igreja, ministra. Um ateu ele foi visitar uma igreja, e aí ele sentou lá e estava ouvindo o pastor falando. Falou assim, eu não acredito no que esse pastor fala, então eu vou embora. Eu não vou ficar aqui dentro. Mas antes de ir embora eu vou no banheiro. Aí ele chegou no banheiro, o papel toalha estava impecável. Tinha até listerine e fio dental em cima da pia. O chão estava aquela coisa, estava brilhando. E aí ele falou assim, gente, esse pessoal aqui leva a sério esse negócio. Esse pessoal leva a sério esse negócio de cuidar da igreja e de conduzir isso aqui que eles estão fazendo. Esse pastor ele merece pelo menos ser ouvido diante do que eles estão fazendo, porque eles acreditam no que eles estão falando. E ele viu isso no banheiro, voltou para o templo, ouviu a mensagem e através dessa mensagem ele chegou à conversão. Ou seja, um banheiro, algo aparentemente simples, comunicou um valor daquela igreja que ficou impresso no coração daquela pessoa, que fez com que ele desse credibilidade para o que estava sendo dito. Então a gente tem que entender, porque às vezes a gente acostuma com uma desorganização dentro das nossas estruturas e a gente não percebe que essas coisas, se elas não estão nos beneficiando, elas estão nos atrapalhando. E por isso que é importante a gente estar atento aos detalhes da nossa igreja. Então, nosso dever como ministro de Cristo é trabalhar duro com o intuito de criar um ambiente que seja agradável, organizado e que favoreça o crescimento das ovelhas que o Senhor colocou aos nossos cuidados, sempre demonstrando muita seriedade na condução do rebanho de Cristo. O Senhor não espera de nós nada menos que sejamos excelentes em nossa forma de governar o seu povo. E a maior dificuldade em fazer essas coisas está em nós não sabermos o que fazer, nós não sabemos ao certo o que precisamos fazer, ou a gente olhar para o que precisa ser feito e falar, vai dar muito trabalho colocar essas coisas em ordem, e desanimar de fazer. E vai deixando as coisas se acumulando. Isso acaba nos atrapalhando. Sobre essa proposta de cuidar, de focar mais em gente, tem um livro muito bom, que é a Trelícia Videira. Mais na frente eu vou recomendar alguns livros, para quem se interessar nesse tema, né, eu vou recomendar 4 ou 5 aqui, mas tem vários outros, são muito bons. Então, nessa proposta de cuidar de gente, a gente vai ter que focar nas pessoas, no desenvolvimento do líder, no desenvolvimento humano, na produção de maturidade na fé. E isso só é gerado através de contato pessoal, na vida, no dia a dia, conhecendo os dramas dessa pessoa, conhecendo as dificuldades que ela tem. Porque se nós escolhermos termos uma liderança distante e tentarmos pastorear somente de púlpito, nós vamos ter que focar muito mais em agendas, eventos, aí nós vamos ficar com uma estrutura extremamente pesada e densa. Quem que nunca chegou no final do ano, quando chegou um período de eleição da igreja, e ficou quase que implorando por misericórdia para poder encontrar uma pessoa que ocupasse um cargo, uma liderança? E parece que muitas dessas lideranças parecem uma maldição, porque ninguém quer. Parece que está oferecendo para a pessoa um fardo. Então, ou seja, se a gente foca só na estrutura, a gente se esforça para manter sua roda girando. E aí, o que acontece? A gente tem todas as lideranças ocupadas, mas mais de 50% delas estão ocupadas por pessoas que não querem estar ali. Não querem de fato estar ali. Aí chega no final do ano, o que elas fazem? Elas nos devolvem a liderança, frustradas. Por quê? Aí a gente se pergunta por que a gente se esforça tanto para arrumar líder para algumas coisas, sendo que as pessoas não querem aquilo. Às vezes seria melhor enxugar e concentrar nos trabalhos essenciais, focar nas pessoas, no desenvolvimento, porque na medida que a igreja vai focando no desenvolvimento de pessoas, as lideranças elas vão despontando naturalmente. E eu não preciso ficar implorando para a pessoa assumir liderança. O próprio Deus começa a levantar pessoas para poder assumir essas responsabilidades. Eu tenho um lema que é o seguinte: se é importante para Deus, Ele vai levantar alguém. Se é importante para Deus aquele trabalho, Ele vai levantar alguém para ocupar aquele lugar. Porque Ele não vai deixar parar por minha causa. Então, o nosso primeiro e mais importante desafio é a gente entender que nós somos chamados para cuidar de pessoas, e não de agendas, cronogramas, administração e estrutura. Nós amamos, né, construir prédio. Eu sou apaixonado por reforma de igreja. Se eu pudesse fazer uma ampliação na igreja todo ano. Mas Deus me chamou para ser engenheiro. Deus me chamou para ser pastor. Então eu tenho que cuidar de gente. E a gente tem que entender isso. As pessoas, irmãos, elas não gostam de ser usadas. E elas estão percebendo que muitas vezes as nossas estruturas estão sendo usadas para ocupar aquele cargo. Nós temos um objetivo como igreja. E elas fazem parte do processo para a gente poder ocupar. Elas se sentem um meio para o fim. E nessa proposta de uma igreja mais contemporânea,
uma administração eclesiástica, a gente tem que entender que isso não é somente algo da administração eclesiástica contemporânea, mas é uma questão bíblica. E a gente focar em pessoas. As pessoas são o nosso fim. Nós perdemos a perspectiva que nós queremos fazer de forma alguma, mas nós temos que entender que são as pessoas que Deus nos chamou para poder alcançar. Por isso que a gente vê, às vezes, uma igreja que tem um imóvel de 300 mil com 20 pessoas. E eu conheço pequenos grupos que tem 50 pessoas dentro de uma garagem de uma casa. E o que está acontecendo nisso, nessa estrutura? Porque, às vezes, aquela estrutura de 300 mil que tem 20 membros tem uma estrutura muito pesada. Todo mundo dos 20 é líder de alguma coisa e ninguém consegue fazer nada. Naquela casa, o pessoal só se reúne só porque quer cultuar a Deus. E eles gostam disso. Só querem isso, ir lá cultuar, adorar Jesus, viver uma vida cristã. Aí, às vezes, a gente pega, traz as pessoas para dentro da realidade da igreja, taca cargo, lota a agenda da pessoa, e às vezes a pessoa tem pouco tempo para ser cuidada. Gente, isso é um grave problema que nós estamos vivendo. E não por outra razão, muitas pessoas estão saindo das nossas comunidades, estão indo para a igreja grande. Por quê? Porque aqui elas estavam sobrecarregadas, lá elas têm a possibilidade de ser só um membro de igreja e viver uma vida cristã como ela quer viver. Ter tempo para a família, ter tempo para poder fazer qualquer coisa aí, que às vezes a pessoa ocupa 3, 4 cargos na igreja e não tem tempo para fazer mais nada. Lá na igreja tem que brigar para o pessoal parar. Diz, meu amigo, tem uma irmã que fala, irmã, pelo amor de Deus, eu não quero ver a senhora aqui na igreja domingo. Vai sair da sua família, em nome de Jesus. Porque se deixar, ela participa de tudo, ela não falta de nada. Eu falei, irmã, eu amo a senhora. A senhora assim, é um exemplo. Mas não aparece aqui na igreja semana que vem. Vai sair da sua família. Porque senão daqui a pouco eu tenho uma irmã dentro da minha igreja doente. Ama tanto a Cristo, quer fazer tanto bem na obra de Deus, que esquece da família. E às vezes muitos dos nossos membros estão encontrando na igreja uma válvula de escape para os problemas familiares. E eu falei com ela assim, volta para sua casa e cuida da sua família. Porque ela tinha um problema familiar. Falei com ela, não pastor, mas tem isso. Eu falei, irmã, se for importante para Deus, pode ficar tranquilo. Não vai faltar quem faça. Dito e feito, ela tirou a mão, Deus levantou uns 3 lá e começou a fazer. Mas ela continua lá, é uma das minhas lideranças mais importantes. Pastor, eu já falei quanto tempo? Não sei, pode ir. É raro fazer isso. Então, O carvão chegou agora. Então vamos lá. Provérbios capítulo 1, versículo 5. Que é um tema que eu gosto tanto de falar, gente. É um tema tão bom. Diz assim, se o sábio, isso é Provérbios capítulo 1, versículo 5, se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação. Olha para você ver. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. O primeiro passo para um pastor ser bem sucedido numa administração eclesiástica, seja moderna e contemporânea, está sobretudo no fato de nós vivemos debaixo do poder de Deus e independência a Deus. Isso aí para a gente é indispensável, ok? Mas também nós precisamos entender que para enfrentar os desafios que estão se apresentando, nós precisamos estar preparados. É inadmissível o pastor ele ter feito um seminário dele lá em 1980 e nunca mais ter pego um livro para estudar. Gente, deixa eu falar com vocês, o seu ministério é do tamanho da sua liderança. Não adianta a gente ficar esperando gratas surpresas no ministério, não. Não adianta eu achar que eu vou ser um pastor medíocre e vou ter um ministério extraordinário, não. O seu ministério é do tamanho da sua liderança. Quanto mais você se preparar, quanto mais você gastar tempo, se esmerar, se debruçar sobre conhecimento, sobre compreender a melhor forma de você trabalhar isso ou tratar aquilo, mais o seu ministério ele vai ter relevância. E outro aspecto fundamental sobre isso é que quando a gente não se prepara da forma adequada ou desiste de se preparar, nós diminuímos significativamente o tempo de vida útil do nosso ministério. Então o seu nível de preparação vai determinar o quanto tempo você vai ser relevante. Isso não tem a ver com idade, tem a ver com preparo. Nós temos pastores com 80, 80 e tantos anos que são uma referência relevante até hoje. Agora tem outros pastores que infelizmente pararam nos anos 90. Ou seja, não tem mais relevância, não comunica mais com essa geração. Por qual motivo, irmão?
Porque aquele continuou estudando, continuou avançando, continuou percebendo o fluxo das coisas, continuou se desenvolvendo. Então, ou seja, ele não foi atropelado pelo tempo. Ele foi acompanhando e foi crescendo. Então ele permaneceu relevante, permaneceu influente. Ele continuou sendo uma pessoa requisitada. E é bom quando as pessoas nos procuram para alguma coisa. É bom quando as pessoas querem ouvir o nosso conselho. Você quer continuar sendo procurado? Você quer continuar sendo relevante? Continue crescendo, estudando, se capacitando, buscando novas formações. E infelizmente, irmãos, eu falo isso com muita tristeza, mas nós estamos caminhando por um tempo em que não haverá mais espaço para aqueles líderes que desistiram de crescer. Foi o tempo que o ministério pastoral era um ministério exclusivo, que só se ouvia o pastor, e o que ele falava era lei. Hoje as pessoas estão ouvindo de tudo. Então está ficando muito claro para as nossas ovelhas as nossas fragilidades, porque ele está te ouvindo um dia e no outro dia ele está ouvindo um Hernando Dias Lopes na internet. E agora, antes as pessoas não tinham parâmetro de comparação, agora elas têm muito. Então quando ela olha para mim e olha para o Hernando, ela fala assim, tadinho, né? Ele é pelo menos esforçado, né? Mas tadinho, ele não é ninguém, né? Não tem irmão que olha caindo com a cara de dó. Mas, irmãos, isso... E às vezes eu vejo alguns pastores criticando esses pastores. Não que fulano, mas a gente vê porque eles estão sentindo que esses caras estão passando por cima deles. Então qual que é o nosso desafio, irmão? É caminhar. Acompanha, cresce, avança. Porque as nossas ovelhas, elas vão ouvir esses pastores lá e vão te ouvir com a mesma admiração, com o mesmo respeito. E eu desisti de tentar brigar contra esses caras. Não brigo. Irmão, pode ver, se estiver vendo Hernando Dias Lopes, está tudo na mesa. Ouve lá, é uma maravilha. Do Israel, pode ouvir, não tem problema nenhum, estou ouvindo coisa boa. Ah, estou ouvindo David Leonardo. Fala assim, não, pode não, escolhemos também não, né? Estou ouvindo René Kivitz. Não, também não, né, irmão? Me ajuda aí. Ouve coisa boa. O filtro hoje de que elas ouviram uma mensagem coerente sua é assim, eu já ouvi o fulano falar isso antes. Aí sempre fulano é o Hernandes, ou é o Augusto Nicodemos e tal. Aí quando fala... Eu fico até feliz, né? Você falou a mesma coisa que o Ariovaldo Ramos, o Kivitz, aí preocupa. Aí fica preocupado, né? Irmãos, guardem isso. Nosso ministério é do tamanho da nossa liderança. Nunca esqueça, isso é um princípio fundamental para um líder de uma igreja. Se a sua liderança é pequena, seu ministério é pequeno. Seu ministério nunca vai ser maior do que você. E se ele for maior do que você, ele vai te expulsar. Você não fica ali dentro. Quer um exemplo? O camarada começou na empresa quando a empresa era pequena, familiar. A empresa foi crescendo, o camarada coordenava 2 pessoas e dava conta. Só que ele não continuou se preparando. Aí a empresa cresceu, ele coordenava 2 e passou a coordenar 7. Só que ele não está dando conta da equipe de 7. O que vai acontecer com ele, irmão? Tchau, irmão. Vai demitir ele. A estrutura expulsa o líder quando ele se torna obsoleto. E não adianta a gente querer culpar a estrutura, irmãos. Não adianta a gente querer culpar a igreja. Porque a igreja, às vezes, ela está vendo coisa que nem nós estamos vendo. Estão almejando coisa que a gente não pode oferecer. E eles vão nos convidar a se retirar. Então a gente precisa continuar trabalhando no nosso desenvolvimento para que a gente nunca seja essa pessoa. E é muito triste quando eu vejo um pastor, servo de Deus, homem de Deus, e que está lá a estrutura expulsando ele, jogando ele para fora. Pastor, essa é uma realidade, né? A gente acaba se deparando com esse choque aí, né? Às vezes o camarada ouve alguém na internet que está muito além do conhecimento que a gente tem, né? Do preparo, né? Às vezes até uma eloquência, mas algo que a gente precisa ficar seguro, né? Que se nós somos pastores, nós realmente estamos pastoreando, essa ovelha ela vai ficar tranquila, porque um Hernando Dias Lopes não vai visitar ela no hospital quando ela estiver doente, né? Isso mesmo. É o pastorzinho da pequena igreja. Essa é a força da igreja pequena. Né? Por um outro lado, a gente também não pode se acomodar, cruzar os braços, né? Achar que a coisa vai funcionar independente do que a gente fizer, né? A gente acaba deixando o tempo passar e
não buscando os recursos que são necessários para a gente poder estar desenvolvendo também, né? É um paralelo que a gente tem que fazer, mas eu penso assim também, os pastores ficarem frustrados, né, por não conseguir acompanhar o sistema, né? Até, de certa forma, tudo isso é uma loucura se a gente for parar para pensar. E é fato que os grandes homens de Deus, né, os pastores que levam as coisas de Deus a sério, eles não vão fazer um monte de coisa que as pessoas fazem aí fora. Eles não vão nessa vibe, né, vamos dizer assim. Mas a gente precisa ter o nosso trabalho, a nossa forma, e a gente não ficar incomodado daquilo que é a nossa proposta. Isso aí. A gente tem que continuar avançando. Porque o que é valor para o líder se torna valor para o liderado. Então, lá na igreja a gente trabalha muito essa cultura do desenvolvimento, da excelência. Porque a gente quer ver isso impresso na cultura da igreja. Uma igreja que ama, que está sempre se preparando para fazer cada vez melhor. Segundo, a segunda dica que eu gostaria de oferecer é: põe a casa em ordem. Eu vim falando isso com o pastor Sebastião também, com o pastor William. Irmãos, documentação atrasada, aquela conversa difícil que a gente precisa ter com aquele líder que a gente está adiando já faz tempo, sabe? Assumir uma posição de liderança na igreja, organizar a equipe, fazer os reparos na estrutura que são necessários, pôr em ordem a própria vida espiritual do líder, do pastor, e descartar que às vezes aquele monte de tralha que está acumulado nos cantos da igreja. Irmãos, ponha a casa em ordem. Tem um monte de coisa que a gente vai ignorando na vida da igreja, que vão ficando lá e que vão denunciando a nós mesmos. Irmãos, às vezes a gente acostumou com aquilo, mas a pessoa que está vindo de fora, ela não está acostumada. E vai ser o que mais vai gritar aos olhos dessa pessoa. Irmãos, Deus nos levantou como líder desse rebanho. É nós que nos responsabilizamos por ele. Deus não pedirá contas a outra pessoa, ele vai pedir para mim e para você. Ah, Deus, mas fulano me ajudou. Não, assim, eu levantei, foi você, não foi fulano. Então, por isso que nós temos esse papel de nos esforçar para manter a casa em ordem. Porque, às vezes, a forma como a igreja está, irmãos, isso aqui é uma verdade. Ela meio que é uma representação de como está o nosso coração. A forma como a igreja está é uma expressão de como está o nosso coração. Perceba isso. Faça uma leitura da sua igreja. Porque você é o líder. A igreja ela é uma expressão da sua liderança. Isso para a gente é muito importante entender. Toda vez que eu vejo alguma coisa fora de ordem na igreja, eu olho para mim, eu faço uma autocrítica. Onde que eu estou errando? O que está fora de ordem na minha vida que eu preciso organizar para resolver isso? E vou lá e faço esforço para poder resolver. A gente tem que colocar a casa em ordem. Deus espera isso de nós. Vou dar um exemplo. Quando Deus ele foi dar as orientações acerca do tabernáculo e do templo do Antigo Testamento, ele definia até a cor da roupa do sacerdote. Deus dava orientações claras acerca de cada elemento da liturgia, das especiarias que eram usadas, de como seria feito, do procedimento, da regra. Um outro aspecto, um outro momento na Bíblia, quando está lá Elias, lá no monte, lá com os profetas de Baal, para poder fazer aquele negócio. Qual foi a primeira coisa que Elias fez, irmão? Ele organizou o altar, ele reparou o altar. Então nós temos esse papel de colocar as coisas em ordem. Porque Deus, irmão, nosso Deus, ele é um Deus muito zeloso, ele é um Deus excelente. Amém. Ele ama ver as coisas sendo bem feitas e bem organizadas. Deus ama essas coisas. Então por isso quando a gente vai numa igreja, né, pastor Samuel deve ter passado por umas centenas aí, chega lá, a igreja está com entulho na porta, a aparelhagem está toda sucateada, as paredes estão tudo... Irmãos, isso aí é uma aparta crente. O pastor às vezes anda igual um mulambo. Gente, isso está comunicando para as pessoas uma mensagem. E as pessoas, elas infelizmente, elas não estão gostando do que elas estão vendo. A gente pode estar acostumado com essas coisas, porque a gente já viu tanto aquela traia naquele canto ali, aquele entulho ali, que a gente já acostumou. Mas para aquela pessoa que está vindo de fora, fala assim, meu Deus, como essa igreja é desorganizada. E no dia que a gente entender que tudo dentro de uma igreja ministra, a documentação em dia ministra, o plano cooperativo paga em dia ministra, uma contabilidade paga ministra, tudo isso ministra.
a seriedade, a transparência. Ponha a casa em ordem. E você vai ver se a bênção de Deus não vai estar sobre essa igreja. Deus ama quando nós nos dispomos a andar certos. Deus ama as pessoas que têm um coração reto. Uma das coisas que me chamou muita atenção nas narrativas do Antigo Testamento era quando a Bíblia fala assim: fulano não foi perverso igual o seu pai, mas o seu coração não era totalmente íntegro, totalmente reto. E às vezes muitos de nós são assim. Nós não somos um ímpio, um perverso, mas nosso coração também não é totalmente reto. Isso é muito triste. Então comece colocando as coisas em ordem. Trabalhe no seu desenvolvimento com as coisas em ordem. Pode falar, pastor. Me permita só uma reflexão dentro do que você está falando, Júlio. Alguns aqui mais antigos devem lembrar bem do pastor Filipinho, nosso querido Filipinho, né, que militou tanto tempo entre nós aqui na Habana. E ele tinha o hábito de visitar o Dr. Robert, filho do pastor Joseli, que é juiz da Quinta Vara Civil de Betim. Hoje ele é o presidente do fórum lá. Ele está quase subindo já para desembargador. E o pastor Felipe, quando pastoreava a igreja do bairro São João, lá em Betim, perto da Guanapara, ele tinha o hábito de ir lá no fórum, visitar o juiz e orar por ele. Eu achava aquilo uma coisa linda de fazer. E ele, até porque o filho dele foi estagiário, depois lá, hoje é delegado lá em Medina, né? O Tiago, que é meu primo. O pastor Felipe, quando ele ia lá fazer aquela visita rápida para o juiz, ele ligava antes, agendava o horário e colocava terno e gravata. Aí um dia, conversando com o Robert, ele pegou e falou comigo assim: o pastor Zé Felipe dá um bom exemplo como pastor. Quando ele vai no fórum, ele vai de terno e gravata. E às vezes na igreja ele nem prega de terno e gravata. Mas lá no fórum ele vai, porque lá ele é recebido como autoridade eclesiástica. E eu fiquei pensando assim, mas não é que faz sentido? Porque ambiente de fórum, até eu costumo brincar com isso, quando você vê um cara na rua de terno, você tem 3 alternativas. Ou ele é pastor, ou ele é doido, ou então ele é advogado. Os doidos gostam de roupa social. São os 3 que gostam de terno: o pastor, o doido ou o advogado. E ele falava o seguinte: que o pastor Felipe gostava muito de ir lá e ia sempre desse jeito. A secretária da vara onde ele estava recebia ele lá e colocava no cronograma de visita como ministro de educação religiosa, igual para na carteira. Ele tem que identificar, né? E encaixa dentro do que você está falando. Nós somos aquilo que aparentamos ser. Se eu estou numa maneira de desleixo, né, as pessoas fazem essa leitura. Na minha fala, na minha maneira de comportar, se eu uso gíria na minha conversa, se eu uso uma linguagem chula, isso tudo tem a ver com a performance do pastor. Eu vejo que no direito isso é algo muito bem trabalhado, né? A linguagem é extremamente polida e pensada. Eles sabem que uma palavra mal colocada ali tem implicações... Muda tudo. Então o ministro, o servo, o homem de Deus, ele tem que ter essa leitura, essa habilidade, essa capacidade de transmitir uma mensagem através da vida. Então, ouvindo o pastor Irlande esses dias, ele falou um negócio, eu nunca tinha pensado sobre essa questão do vestimenta. Porque geralmente, às vezes, as pessoas falam de vestimenta sempre num contexto de uso e costume. Mas isso aí que o senhor falou foi mais ou menos o que ele falou, sobre a necessidade de um homem de Deus estar sempre alinhado, organizado, transmitindo, porque isso comunica para as pessoas algo sobre a própria vida daquele líder. Pode falar, pastor Hilton. Deixa eu fazer um contraponto. Se pode complicar, para que simplificar? Eu vejo sim que nós temos que mostrar aquilo que está dentro de nós. Né? E às vezes nós não ligamos muito para isso, para as aparências. Né? Que a gente talvez esteja tranquilo com o conteúdo do que nós temos e de quem nós somos, e nós às vezes não queremos ou não cuidamos da aparência do templo, da igreja, da aparência pessoal, do nosso. E isso, na verdade, tem que ser, né? Nós temos que mostrar quem nós verdadeiramente somos. Você está dizendo que é uma possibilidade do coração da pessoa estar alinhado, ainda que as coisas externas não aparentem estar assim.
Isso, porque o contrário é mais fácil. Jesus, quando fala do sepulcro caiado, Sim. ele está fazendo uma crítica o seguinte, aos judeus que eram perfeccionistas em fariseus, né? Perfeccionista em tudo, mas Jesus dentro está uma podridão. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acredito que todos nós aqui, a igreja é séria, temos boas intenções, somos pastores sérios, mas às vezes nós não nos mostramos assim. Nós temos que mostrar a nossa seriedade nas nossas, aparências. Agora, é preciso ter esse cuidado de não focar só nisso, porque às vezes se transforma num sepulcro caiado. Você não cuida daquilo e para tampar, a esconder, você mostra uma coisa. Concordo, isso é verdade. É o extremo, Tem razão. né? Sim. Então nós temos que então tomar esses cuidados, né? Realmente estar com o coração alinhado com a nossa praxis. Irmão, outro ponto também, na hora que o pastor estava colocando, nessa questão que você citou de, tem um entulho, tem um fio ali, uma coisa solta. Eu concordo com essa parte que muitas vezes o pastor está deixando para lá, mas também, às vezes tem um entulho, tem um fio solto porque tem um pastor cansado, entendeu? Eu vou chegar nesse ponto aí também. Tem um cara que tentou fazer, mas a estrutura da igreja... Ele não dá conta, né? Os irmãos sufocaram essa pessoa ao ponto dele não ter nem força para movimentar outras pessoas para mexer naquele fio, naquele entulho ali. Eu concordo. Porque a igreja, ela é um corpo. Então, se eu coloco tudo como culpa do líder, muita coisa eu sei, dá a ideia de que, tipo, a igreja, o corpo, não são membros, só sou eu que tudo depende de mim, né? Sim. E às vezes não é aquele entulho, aquela roupa, aquilo ali, porque o cara está cansado, está sufocado. E não... E às vezes também tem a questão financeira, né? Porque Isso. depende do foco. Também. Por exemplo, na igreja, se eu tiver um dinheiro para consertar uma janela e eu tiver a necessidade de entregar uma cesta básica, a janela vai ficar quebrada. Então, é a questão assim, eu só tenho um recurso para aquilo. Que a nossa igreja, por exemplo, ela é muito voltada para o social. Sim. Cursos profissionalizantes, cestas, e às vezes nós temos que escolher. Só temos X, e o que eu vou fazer com aquele dinheiro? Então depende do foco de onde você está colocando aquilo. Se tem um recurso para fazer tudo, ótimo, né? A colocação ali do pastor Nilson é muito importante, porque às vezes faltam Arão e Ur, né? Domingo passado pela manhã eu peguei uma mensagem na igreja a respeito disso, sobre a respeito da luta, da batalha contra a né? Para que Moisés pudesse manter as suas mãos levantadas, precisou ali de Arão e Ur, e às vezes faltam Josué, Arão e Ur. Esse é o contexto aí. Em Provérbios. Júlio, me permite só fazer uma intervenção. Eu preciso de falar uma coisa aqui. Agora, Júlio, pode ficar tranquilo. Estou monitorando um caso. Não se preocupe. O pastor Gesseni estava vindo para cá. Não, daqui eu falo. Estava vindo para cá, que agora eu estou monitorando aqui. Ele teve um probleminha lá embaixo na rotatória que sai da BR e acabou de colidir a moto dele num veículo lá. Eu estou sem carro aqui. Se alguém tiver como dar uma descidinha lá, só para mim, de repente está precisando de alguma ajuda lá, eu posso. Pode ligar para ele, na rotatória de baixo. Tá com ele? Vamos orar por ele antes de continuar? Senhor, nós queremos pedir pela vida do teu servo, o pastor Gesseni. Uma pessoa, Deus, com um coração fantástico, um grande homem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, guarda o teu servo, livra ele, ó Pai do mal. Protege, ó Deus, o teu servo de maiores complicações. Que ele esteja seguro, ó Pai, nesse momento, pela graça do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, nada de mal, nada de grave tenha acontecido com ele. Nós temos essa expectativa e confiamos no Senhor essas coisas. Obrigado, Deus. Proteja ele. Irmãos, estou continuando. Terceiro aspecto. Uma igreja, ela não tem como alcançar maiores patamares sem uma visão clara de trabalho. Isso aqui, irmãos, isso aqui tem se falado muito, é uma ferramenta da administração estratégica, é uma ferramenta que grandes corporações... Isso aqui é um recurso das grandes corporações.
Mas isso, muitos pensadores, teólogos, administradores estão trazendo isso para o contexto de igreja, por compreender a importância de nós termos uma visão clara acerca das coisas que nós estamos fazendo. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, vai dizer o seguinte, quer ver? Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Onde não há revelação divina, onde não há visão de Deus, o povo desvia. Se o pastor está perdido dentro do ministério, provavelmente o rebanho dele vai dispersar. Ninguém segue um líder que não sabe para onde está indo. Ninguém sabe. Se nós fizéssemos um exercício mental aqui agora, como eu gostaria de ver Igreja Batista no Guanabara daqui a 20 anos, eu consigo desenhar para você um mapa. Tamanho, número de membros, quais trabalhos vai estar realizando, quais ministérios vai estar funcionando, em quais áreas vai ser relevante, em quais áreas vai ser reconhecida, o tamanho da minha liderança e quantos pastores vai ter na minha equipe. Se vai se concretizar, se vai se materializar, Deus o sabe. Mas que eu vou trabalhar duro para chegar lá, eu vou. Eu sei onde eu quero estar daqui a 20 anos. Isso é visão de ministério. Se a gente está contando com a sorte e torcendo para as coisas dar certo, e não temos uma direção muito clara, irmãos, o povo vai começar a dispersar. Nós não conseguiremos manter o povo cativo durante muito tempo, se nós não tivermos um direcionamento claro para o nosso time. Porque no primeiro momento, irmãos, muitas das nossas igrejas, a única coisa que a gente tem para oferecer para os nossos membros é a palavra de salvação, uma esperança e um sonho. Porque tudo à nossa volta é adverso. Quando eu cheguei no Guanabara, tudo era adverso. Tudo que eu podia fazer era vender um sonho. Uma visão. Eu chegava, a pessoa participava do culto, eu falava assim, vem cá, vamos sentar aqui. Você está vendo essa igreja que ela está? Eu também não gosto dela assim. Para mim, ela está muito longe de ser aquilo que Deus quer para ela. Eu estou triste com... E eu mesmo falava, eu estou triste com isso, estou triste com aquilo, estou triste com aquilo, estou triste com aquilo. Eu vejo igreja dessa, daquela forma. E é para lá que nós estamos indo. Impressionante como as pessoas viravam para mim e falavam assim, ninguém nunca falou nada comigo desse jeito. Ninguém nunca me mostrou com tanta clareza o que tinha de visão para a igreja com antecedência. E olha que eu já passei por várias igrejas. Então tudo que eu podia fazer, irmãos, não tinha nada. Sabe por que não tem nada? Tinha um tempo que eu não tinha ministério de louvor na igreja. Só tinha gente que vinha de fora me ajudar. Eu não tinha quem abrisse o culto. O caixa da igreja não tinha dinheiro. Tudo que eu podia passar para a pessoa é, Deus está me dando essa visão para essa igreja. Vamos trabalhar dessa forma. E abrir tudo, irmãos. Tudo detalhado. Eu tenho tudo detalhado. E passei isso para a igreja. Porque depois de um tempo a igreja se apaixona por esse sonho. Se apaixona por essa visão. É esse desejo que você tem de impactar a comunidade à sua volta, com trabalhos sociais, trabalho em área de vulnerabilidade social, um trabalho de capelania dentro do hospital ou dentro de um colégio, abrir a igreja para poder fazer um atendimento fisioterapêutico, psicológico, você fazer evangelismo de praça, você trabalhar em parceria com casa de recuperação, você desenvolver dezenas de ministérios esportivos, isso se torna um sonho da igreja. A igreja começa a ver isso. Aí você não precisa ficar virando um macaquinho de circo, fazendo todo final de semana um malabarismo para poder tentar segurar o povo na igreja. O povo já sabe por que eles estão ali. Eles vão perseguir aquela visão, porque eles estão entendendo que aquela é a visão de Deus para a igreja. E mais pessoas vão aderir, apoiar essa ideia. Então nós precisamos ter uma visão clara do que Deus estabeleceu para o nosso ministério. Se nós não soubermos para onde nós estamos indo, irmão, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E tem uma fala que é muito significativa daquele filme, né, do livro da Alice no País das Maravilhas. A Alice, ela se perde lá no mundo, né, naquele outro mundo, e ela encontra o gato no caminho. E ela pergunta para aquele gato, gato, para onde eu devo ir? Aí o gato perguntou para ela, onde você quer chegar? Ela, não sei. Ele falou, então qualquer caminho serve. Quem não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. O pastor que sabe para onde ele está indo, ele vai encontrar os pares. Presta atenção, o pastor encontra pares quando ele sabe para onde ele está indo. Porque se Deus imprimiu no seu coração uma visão, um valor, ele vai colocar pessoas para te ajudar. Então a gente não vai precisar ficar fazendo trabalho de animador de torcida. Deus vai levantar pessoas porque Deus tem compromisso com o propósito dele. Deus tem compromisso com a visão que ele te deu. Então ele vai colocar pessoas para te ajudar a alcançar esse objetivo.
Se é um projeto particular, nós vamos fracassar. Mas se é uma visão dada por Deus, nós seremos bem-sucedidos se nós comunicarmos ela com clareza para a igreja. Será que daqui a 10 anos ou 15 anos, será que a gente tem pelo menos o sonho de ver as nossas igrejas 2, 3, 4, 5 vezes maiores do que elas são hoje? Será que a gente está gerando algum impacto na comunidade que nos serve? Será que daqui a 15 anos a nossa igreja vai ser uma igreja reconhecidamente relevante na cidade, que todo mundo sabe onde é? Será que a nossa igreja vai ter essa visão? Vai ser reconhecida por alguma coisa? Será que a gente vai ter uma liderança preparada que ajuda a alcançar a vontade de Deus? Será que nós vamos ter uma igreja que tudo nela funciona? Um espaço maior, que seja multiuso, que funcione como igreja, mas que funcione como um espaço para poder atender a comunidade, uma igreja que sustenta talvez uma creche ali, cuidando das crianças em área de vulnerabilidade social, imprimindo no caráter delas os valores do reino? Será que nós vamos ter uma igreja que batiza 10, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas todos os anos? Porque eu conheço igrejas bíblicas sérias que estão batizando 100, 150, 200 pessoas todos os anos. E eu sonho com isso. E eu falo com Deus sempre em oração, falo assim: Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa, me deixa participar do que o Senhor está fazendo. É tudo que eu oro a Deus, eu falo assim: Deus, eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa, me deixa participar. Não deixa eu de fora do que o Senhor está fazendo no mundo, não. Porque Deus sempre está fazendo alguma coisa. Há aqueles que estão dentro do propósito de Deus e há aqueles que estão fora. Deus está fazendo alguma coisa. Às vezes a gente gosta de falar assim: não, nossas igrejas estão passando por dificuldade porque o amor de muitos está se esfriando. Mas isso me parece paradoxal, porque eu estou vendo pastores sérios, bíblicos, que as igrejas estão crescendo. Eles estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo. E eu estou clamando a Deus para conseguir ver. Deus, eu quero ver o que esses pastores estão vendo. Porque muitas igrejas, irmãos, estão vivendo colheitas extraordinárias. E Deus, Ele não parou de fazer. A mão de Deus não está inclinada. Não está inclinada. Obrigado. Não está encolhida. Deus continua fazendo. As pessoas não seguem um líder que está perdido e não fazem ideia de para onde está indo. Se você está sendo essa direção, você tem que buscar Deus e pedir urgente. Quando Deus te der essa visão, quando Deus te mostrar o que Ele quer para o seu ministério, se apaixone por isso. Ame essa visão. Deus vai começar a trazer os seus pares, as pessoas para te ajudar no cumprimento desse propósito, porque Deus tem compromisso com a vontade dele. Amém. Quarto, e já estou finalizando. Estruture os trabalhos da sua comunidade de forma a atender e a consolidar pessoas. A igreja, irmão, toda igreja precisa ter uma espinha, aquilo que eu chamo de espinha dorsal funcional de uma igreja. Toda igreja que você vê que está caminhando, está crescendo, tem essas características que eu vou citar para vocês. Todas elas. Primeiro, essa igreja ela é engajada em missões. E não só enviar ofertas, mas ela faz. Aí, como eu falei, trabalhos em área de vulnerabilidade social, trabalhos de capelania, evangelismo de rua, trabalhos em hospital, trabalho em casa de recuperação, ministérios esportivos, ou atende demandas da comunidade em seu espaço. Todas as igrejas são reconhecidas na comunidade que são importantes. Naturalmente elas recebem visitantes. E os visitantes, eles trazem vida para a nossa igreja. É muito triste quando a gente passa por igrejas que tem 4, 5 meses que não recebe um visitante. Tem outras igrejas, por outro lado, que todo domingo tem visitante. E aqui entra o segundo ponto. Igreja precisa trabalhar a integração e consolidação. Porque geralmente é assim. A gente faz um esforço danado para trazer a pessoa para dentro da igreja. Depois que ela passa pela porta, a gente larga ela. A gente torce para ela poder conseguir discernir o que significa varão ou varoa. A gente torce para poder tentar descobrir em algum momento da história o que significa vaso. Vaso de honra e vaso de desonra. Circuncisão. Para ela saber o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, para onde nós estamos indo. O que nós estamos fazendo e o que nós cremos. A gente torce para ela poder ir pegando, meio que nas entrelinhas da igreja aí. E a gente não consegue perceber porque nós já estamos inseridos. Mas há uma série de barreiras naturais dentro da nossa igreja que dificulta que as pessoas se integrem dentro das nossas comunidades. Então o trabalho de integração é a pessoa passar pela porta, é como você pegar ela pela mão e falar assim: eu vou te apresentar isso aqui tudo, você vai conhecer toda a nossa igreja. Nós cremos nisso, nós cremos naquilo. Nossa igreja está dessa forma hoje, nós estamos acima, nós estamos indo para esse lugar.
Você é muito bem-vindo aqui. Você tem alguma expectativa com relação à nossa igreja? Tem alguma dúvida que você tem? Porque senão chega dentro do nosso irmão e pessoa com expectativa errada. Acha que a nossa igreja, por exemplo, é uma igreja pentecostal, e não é. Na integração, você vai tratar isso no coração dela. Você vai apresentar para ela a sua igreja, os seus trabalhos. Oh, nós temos aqui um trabalho de criança, sua criança está segura, nós temos tal líder que está lá cuidando. Então você vai apresentar seu time, você vai apresentar sua equipe, você vai apresentar sua estrutura, você vai apresentar seus valores, você vai apresentar sua visão, você vai apresentar seu corpo doutrinário. Depois que ela passar por essa etapa, irmão, ela vai ficar feliz demais, porque ela não vai olhar para essa igreja e ter nela elementos estranhos. Você facilita o processo. É como você chamar a pessoa para fazer um passeio na sua igreja e apresentar tudo para ela. Sistema de governo, quem são seus líderes, quem ela pode procurar em caso de alguma demanda específica. Integração, irmão, é fundamental nos nossos dias. Por isso nós perdemos tantos visitantes, porque a gente não tem um trabalho de integração eficiente. Porque a pessoa passa pela porta e a gente torce, em nome de Jesus, fica, não vai embora não. Fica. Irmão, se a pessoa já se deu o trabalho de passar da porta da sua igreja para dentro, ela está procurando alguma coisa. Ela quer alguma coisa. Se ela passou da porta para dentro, irmão, já é metade do caminho andado. Você só precisa pegar essa pessoa pela mão, se conectar com ela e apresentar para ela a sua igreja. O que você está vendo, o sonho de igreja que Deus tem te mostrado, o que você pretende fazer. E muitas pessoas vão se apaixonar por isso. Lá na igreja eu tenho vários jovens. 2 anos atrás nós estávamos com 3 jovens. Hoje nós estamos chegando a 30. Sentar, explicar o que nós estamos sonhando como igreja. Nós estamos sonhando isso. E o que é legal é que cada um vai caçando seu rumo dentro dessa visão. Ó, tem vontade de ter isso, aquilo, aquilo outro. Aí fala, ó, tem perfil para isso. E a gente vai aprimorar esse processo ainda. Estamos no trabalho. Mas cada um vai encontrando seu lugar e vai integrando o time. Por quê? A visão e a proposta é de Deus. As pessoas querem fazer. Irmãos, as pessoas estão clamando por fazer parte de algo maior que elas. Elas querem isso. Irmãos, as pessoas estão pedindo isso. As pessoas estão sem o senso de propósito. Elas querem propósito. E se a gente conseguir comunicar para elas o propósito que Deus tem colocado nos nossos corações, elas vêm. Discipulado, acompanhamento, que foi o caso que o pastor ali citou, e o que o irmão ali também citou. Dificuldade com liderança. Irmãos, não tem caminho fácil. Você quer líderes, você quer pessoas para te ajudar, você vai ter que formar líderes. Não adianta você ficar torcendo para que o seu líder seja o alegria do campo, que você não faz nada, ele só cresce ali e faz e acontece. Você vai ter que chamar essa pessoa para sentar do seu lado. Você vai ter que ir na casa dela. Você vai ter que caminhar junto com ela e ensinar para ela os seus valores e a visão que você tem. Você vai treinar, porque foi igual Jesus fez com os discípulos. Jesus fez, os discípulos observaram, Jesus fazendo. Depois Jesus pediu os discípulos para fazer, com ele observando e corrigindo. E depois de um tempo, o que aconteceu? Jesus morreu, ressuscitou, foi glorificado, e os discípulos continuaram fazendo. Moisés fez isso com Josué, Elias fez isso com Eliseu. Discipulado, ele é fundamental para a formação de novas lideranças. A gente tem que entender isso. Mas eu não tenho tantos líderes irmãos. Pega lá aquele menino pequeno lá, começa a caminhar com ele. Ensina ele. Edmazia é mestre para fazer isso. Edmazia é uma das pessoas que eu tenho de referência com relação ao discipulado. Discipulou dezenas. Os meninos é apaixonado por Edmar, onde Edmar vai. E o Edmar, em toda a simplicidade dele, ele é uma pessoa extremamente participativa na vida dos meninos. Já chegou na casa de Edmar meia-noite, Edmar ficava até 2 horas da manhã, conversando com esses meninos. Segurança, confiança, discipulado. E boa parte deles são líderes hoje. Nós não temos líderes, eu também não tinha. Nenhum. Fui tentar até formar líder quando o pessoal estava com o coração machucado. Tentei forçar a barra e não deu certo. Tive que retroceder, pastorear o coração desse pessoal primeiro e depois começar a formá-los. E formar liderança é intencional. Você sabe que você está trabalhando, o que você quer formar ali. Porque aí nós estamos acostumados com uma liderança mais centralizadora. Fulano, troca aquela lâmpada para mim. Lâmpada queimada. Espera 1, 2, 3 semanas, não trocou, eu vou lá e troco. Aí, paixão. Péssimo. Você está dando um péssimo exemplo. O líder mesmo vai virar para o irmão e falar assim: irmão, você está precisando de alguma ajuda para poder trocar a lâmpada que eu te pedi? Deixa eu dar a explicação dele. Deixa ele dar a justificativa que ele precisa dar, ué. Deixa ele se explicar.
Ah, pastor, eu não estou bem, não sei. Eu acho que estou sendo subestimado, sendo porque eu sou um eletricista predial. Acho que aquilo ali não está à minha altura. Você está subestimando a minha capacidade. Não, então me desculpe. Então vamos pensar um plano aqui bom para você. Refaz a parte elétrica toda da igreja para mim de forma eficiente. Instala a placa solar em cima aí. E você também ficar responsável por poder levantar os recursos para poder fazer isso. Você queria um desafio, né? Então toma um desafio aí. Nós temos dois problemas. Ou dar desafios pequenos para pessoas que são muito capacitadas, ou dar desafios muito grandes para pessoas que não são capacitadas. E aí vai da nossa habilidade de perceber. E o que acontece? A gente acaba errando muito a mão por não conseguir fazer uma boa leitura da nossa comunidade. Formar líderes, irmãos, discipular pessoas, torná-las parecidas com Cristo, desenvolver nelas caráter é essencial. E por fim, a escola de liderança. Não tem como uma igreja crescer se ela não tiver, se o líder não tiver um foco em liderança. A gente gosta, né, às vezes, de a gente ser uma pessoa que cruza o escanteio, vai lá na área e cabeceia para fazer gol. Mas nós precisamos ter uma estrutura de formação de liderança prevista dentro da nossa igreja. A gente precisa ter escola de líderes, a gente precisa formar gente. Eu poderia entrar em mais detalhes aqui, mas não vai dar tempo. E por fim, se a gente conseguir seguir todas essas etapas, nós vamos ter uma equipe de ministerial fantástica, pessoas trabalhando, engajadas, gerando frutos maravilhosos na obra de Cristo. E como eu falei, eu poderia falar de várias outras, eu tenho assunto para falar aqui muito, eu gosto desse tema. Eu poderia falar sobre formatos de igreja, eu poderia falar sobre tendências, modelos eclesiásticos, tantas outras discussões que estão acontecendo por aí, que a gente precisa estar pelo menos por dentro. E um bom pastor, ele precisa, como eu falei, ser uma pessoa de caráter e um bom mestre, um conhecedor das verdades de Deus, mas precisa também ser um bom gestor de pessoas. Ele precisa ser um bom planejador. Ele precisa ter um bom conhecimento de modelos eclesiásticos, saber qual modelo eclesiástico está funcionando na igreja dele. Sabia que rede ministerial, que é a Batista, é um modelo só, entre vários outros tantos que tem por aí? E nós seguimos esse modelo como se fosse um modelo, o melhor modelo do mundo. Esse modelo funcionou muito nos anos 80, 70. Muitas igrejas estão mudando suas formas. Tem uma série de modelos. Igreja com propósito, igreja simples, tantos outros informais de igreja. Claro que tem umas que são bem ruins, mas tem outras que são propostas boas. Igreja simples, por exemplo, que é um livro que eu recomendo que todo pastor leia. É justamente uma proposta de enxugar a estrutura e focar mais no que precisa. Vamos enxugar a agenda, focar mais no discipulado, cuidar de gente. Porque é isso que traz mais pessoas para a igreja. As pessoas dão testemunho. Precisa ser um conhecedor, precisa ser uma pessoa que se aperfeiçoa constantemente, adquirir novos saberes. E dessa forma, o tempo será um aliado e não um inimigo do ministério dessa pessoa. Quando a pessoa entende isso, o tempo se torna um aliado. Então eu quero aqui agora, para finalizar, como eu tinha prometido, ler as 22 tendências. E aqui, como eu mencionei, não vou entrar nos méritos de categorizar se são boas ou ruins. É o que está posto, nós aceitando ou não. É o que está aí. Primeira tendência. A primeira tendência é o desaparecimento dos corais. Essa é uma tendência. Estão sumindo, estão caindo em desuso. Às vezes só funciona quando são megas igrejas com superproduções. Mas o pastor Samuel deve estar vendo isso por aí nas igrejas. Desaparecimento dos corais. É uma tendência. Nós podemos tentar inovar, mudar, para não deixar essa tradição morrer, essa cultura morrer, mas é uma tendência. Segunda tendência, o desaparecimento das escolas bíblicas dominicais. E aqui vai exigir muito jogo de cintura dos líderes para poder conseguir trabalhar e propor novos formatos para que não se perca essa cultura do ensino cristão nas igrejas. Mas há uma tendência. Há um constante esvaziamento das escolas bíblicas dominicais. Outra tendência, telas de projeção no tempo, os telões, né? Está por aí, está na alta. Todo mundo tem um telão na igreja agora. E é bonito ter um telão na igreja. E vai cair também no desuso os inários, livrinhos, e as bíblias, livros também. Vai cair em desuso. Ou projetado ou no smartphone. Está aí aqui de prova. Minha bíblia está ali, eu estou usando aqui. Aí alguns pastores falam assim, não poderia fazer isso. Isso é quase uma blasfêmia contra o Espírito Santo, usar a Bíblia. Não, mas está aqui a palavra de Deus, o mesmo que está escrito aqui é o que está escrito ali. Mas vai cair em desuso o livro. O uso do livro vai cair, tanto do inário como da Bíblia. Para você ver, são tendências, ok?
Não estou dizendo que se isso é bom ou se é ruim, não estou entrando no mérito. Tem coisa que é boa e tem coisa que é ruim. Outra tendência, os membros participarem de um culto apenas semanal. Essa é uma tendência. Todos nós estamos vendo isso. Tanto que eu faço essa crítica constantemente lá na igreja. Assim, nós temos aqui os batistas que só participam da missa de domingo à noite. Vem na missa de domingo à noite, pagou, né, bateu o ponto, vai embora e segue a vida normal. Não, eu sou numa época que eu participava terça, quarta, quinta, sábado, ia no grupo de intercessão. Hoje o pessoal só vai uma vez na semana. E olha lá, se tiver qualquer outra coisa para fazer no lugar do culto, eles vão fazer no lugar do culto. Se o galo for jogar. Oi? Se o galo for jogar. Eu tinha um que era bom, viu? Eu tinha um que não faltava de culto. Ele estava só com um fone aqui, ó. Várias vezes eu vi isso. Aí você vê o cara assim, ó, você comemorando o gol dentro do tempo. Dá vontade de falar incircunciso, viu? Vontade de expulsar da igreja. Daqui a pouco o cara começa. Botafogo, Senhor! Botafogo! 5. Maior frequência nos cultos matinais. A região central está vivendo essa realidade. Por causa de violência urbana, estacionamento, distância, trânsito. E BH já vive essa realidade hoje. Lá é difícil, porque lá é muito violenta aquela região. Então o culto deles principal é o culto matutino. As pessoas procurarem igrejas maiores no seu bairro ou fora delas. É uma tendência. Está acontecendo essa migração. A roupa do pregador é uma roupa mais casual. Não é ser mulambro, vai ser mais casual. Uma roupa mais igual eu estou aqui. Uso da criatividade e novos métodos para mobilizar a igreja para a oração. Culto de oração na igreja semanal, todo mundo sabe como que é difícil reunir 5 crentes na igreja para orar no culto durante a semana. Aí tem grupos de oração, tem salas online, tem uma série de coisas que estão sendo criadas para que as pessoas possam se engajar em oração. A oração e o trabalho pastoral serão a força. Então, gente, isso aqui é o que para nós tem mais valor. A oração e o trabalho pastoral pessoal serão a força das pequenas igrejas. Não adianta tentar competir com tecnologia, com som, com banda, com alto desempenho, com programação. A gente vai falhar miseravelmente. Eles têm muito dinheiro e a gente tem pouco. Então a gente vai crescer onde? Oração e trabalho pastoral pessoal. A realidade dos multicultos, multilocais, essas são a realidade que nós temos. Pequenos grupos estão aí para nos provar isso. Vários lugares acontecendo. E essa realidade veio para ficar. Nós tentamos resistir isso durante muito tempo. Aí nós fomos lá, pegamos o modelo celular, né? Deu uma mexidinha. Agora é nossa, agora é batista, ó. Identidade batista. Estamos usando. Eu acho maravilhoso. Modelo fantástico. Eu gosto da ideia do culto do lar. Eu acho uma ideia maravilhosa, porque as pessoas têm uma propensão muito maior a participar dos cultos nos lares do que nos templos. Vários cultos dominicais. Muitas igrejas estão vendo isso. 5 cultos no domingo e durante a semana, às vezes tem um trabalho ou faz só pequenos grupos nas casas. A pregação com pouco tempo e mais estilo coach e muito cântico. Eu viajei para Cabo Frio recentemente e aí eu não queria ser o pastor chato lá e nós tínhamos 3 opções de igreja: uma metodista, uma lagoinha e uma presbiteriana lá da cidade. Acho que tinha uma outra batista, mas era um pouco mais distante. Eu falei, pessoal, pode escolher a igreja que nós vamos aí. Escolhe aí que nós vamos. Vamos da Batista da Lagoinha. Eu falei, vamos embora lá na Batista da Lagoinha. Nós já chegamos atrasados lá no culto. A gente não sabia onde era. Mas já tinha 30 minutos que o louvor já estava rolando. Desde que a gente chegou, ficou mais uns 50. Gente, ó. Mas estava maravilhoso. Graças a louvado seja Deus por isso. Música fantástica. O pastor, ele pregou 20 minutos, dos quais 15 ele repregou o sermão da semana anterior. Ele gastou 5 com o sermão da semana. E ele claramente não tinha preparado. E ele usava umas frases de efeito, assim, de alguma música que ele lembrava lá na hora. Se dava lá, por exemplo, sei lá, fala qualquer uma de worship que está aí na moda. Nós somos a casa de Jesus. Aí o irmão já batia a nota. Aí fica aí puxar uma música inteira. Gente, é outra realidade, é uma tendência ruim, porque isso empobrece o culto. Nós estávamos essa semana lá em Ravena, o pastor estava até falando lá, o pastor da primeira de Goiânia, o pastor Rubens, ele falou que ele prega 20 minutos. Ele já entrou nessa tendência de pregar menos tempo e dar mais espaço para o louvor.
são conhecidos como os cultos evento. Cada domingo é um evento. A pessoa tem impressão, ela está vivendo ali uma experiência. Uma experiência de consumo. Então tudo é muito bonito, a iluminação, o som é maravilhoso, aquela tela fazendo cenário, tudo, gente, tudo é lindo. Aí a pessoa sente que ela está realmente no show, no evento. E essa é uma das formas que foi trazido lá dos Estados Unidos, da Hillsong. Depois vocês procurem lá sobre essa tendência moderna, que ela vai ficar por um bom tempo aí ainda, que é o Seeked Sensed, que é o sensível ao que busca, está aí nas igrejas, a Goiânia está seguindo esse modelo. E as pessoas que participam dessa experiência, geralmente o relato delas é: a presença de Deus é maravilhosa. Sim. O que elas associam com a presença de Deus é uma emoção. Emoção, né? Quando o pastor fala uma frase bem assim, a pessoa já racha da glória lá. É o padzinho fundo, aquele somzinho lá. Aquilo ali é a presença de Deus, é aquele som que é a presença de Deus. Irmãos, a minha crítica não é a estrutura. Eu acho maravilhoso isso. O telão, o som, os músicos perfeitamente alinhados. A minha crítica é na redução da palavra e no empobrecimento da mensagem. Se tivesse toda essa estrutura e tivesse ali uns 40, 50 minutos de um bom sermão bíblico, irmão, isso é bom demais. Bom demais. É maravilhoso. Vamos continuar pensando na cara. Os grupos pequenos, células, é uma chave para o cuidado do povo e evangelização. É onde as igrejas mais crescem hoje, é nos pequenos grupos. Irmãos, é onde as igrejas mais crescem. É no relacionamento dos pequenos grupos. Isso aqui é um dos pulos do gato. Parcerias entre igrejas com teologias diferentes para a obra missionária e grandes impactos evangelísticos. Aqui nós temos uma barreira denominacional. Nós entendemos que os assembleanos são irmãos, os presbiterianos são irmãos, apesar das diferenças doutrinárias ali e alguns princípios, mas muitas dessas barreiras estão caindo, sobretudo no campo missionário. A gente vê lá que no campo missionário não existe essa barreira. Então a gente está vendo que está tendo uma aproximação maior entre as denominações. Para alguns isso é ruim, para outros isso é bom. Eu vejo os pontos positivos, mas também vejo os negativos disso aí. Para mim, os positivos são maiores. Eu sou batista por convicção. Os princípios, tal, amo a nossa denominação. Mas eu tenho amigos de outras denominações e me relaciono super bem com eles. E creio que vão morar no mesmo céu que eu. Então, isso aí para mim é ponto passivo. O crescimento da igreja virtual, seja por mudança de país, cardápio gospel, criticismo e consumismo religioso. Os crentes que não congregam e se usufruem das igrejas locais que produzem e continuarão críticos das igrejas locais. Então agora é uma tendência das tecnologias também. Cultos online, muitas pessoas, alguém lá da PBH, acho que foi o Mono que estava falando isso um dia, falou assim: eu tenho membro aqui da igreja que é de outros estados. Não vêm aqui na igreja, nunca nem vieram aqui, mas nos acompanham pelos cultos online todo final de semana e mandam os dízimos para cá. Olha para você ver, olha para onde o pessoal está indo, né? Eu acho que isso nunca vai substituir a reunião da congregação. Eu não acho que isso nunca vai substituir, mas é uma tendência. Infelizmente é uma tendência. Eu tenho membros na Austrália. Aí, você está vendo isso, né? Tenho membros no Reino Unido. Falei com ele aqui agora. Já está vendo isso. Então quem for esperto, inteligente, vai surfar nessa onda. Irmãos, não fica tentando resistir às mudanças que são boas, não. Se adapte e caminhe. O que for ruim, você tira. O que não prestar, você tira. Agora, o que for agregar no trabalho, incorpore e avance. Pregadores e pregadoras de internet serão mais valorizados que os pastores locais. Alguém está vendo isso? Ouvindo isso? Um evangelho coach definirá uma santificação mundana da igreja. Estamos vendo isso também. Os cultos, então, nós vamos ter agora mais cultos combinando tradições litúrgicas, conservadoras e carismáticas. Todo mundo também está vendo isso. Nós estamos caminhando para esse momento. Mas são elementos cultuais, nós não estamos falando das manifestações. Já terão cultos pensados para que sejam um pouco mais carismáticos e mais envolventes. Nós estamos vendo isso acontecer em várias igrejas. Eu não acho particularmente ruim. Os evangélicos serão maioria no Brasil, em breve. Nós já estamos crescendo para chegar nesse posto.
nós temos que aproveitar essa colheita, né? Tem uma colheita muito boa vindo nesse sentido. Muitos líderes da nova geração serão exponenciais, terão mais unidade que seus pais com relação à fé, buscarão um avivamento. Nós temos o desafio de abrir o caminho para esses que estão vindo aí. Tem que abrir o caminho e deixar eles fazer o que Deus está chamando eles para fazer. Pastores terão que se reinventar sempre, sem perder a essência bíblica. As mulheres estão servindo e vão servir em alto impacto. O feminismo está tentando dominar a visão bíblica, tentando distorcer, mas nós temos que aproveitar, porque as mulheres hoje, isso sempre, né? Desde a igreja primitiva, as mulheres foram fundamentais no ministério de Jesus. Ainda hoje nas nossas igrejas, eu tenho certeza que na sua igreja, mais de 70% dos membros que são mais ativos, que mais trabalham, são as mulheres. Pelo menos na minha é assim. Homens mesmo são os gatos pingados. As mulheres estão servindo em alto impacto nas nossas comunidades. Então é uma tendência, nós temos que saber como administrar e não militar contra isso. Então, irmãos, muito obrigado. Que o Senhor assim nos abençoe. Os livros que eu ia recomendar, Entrevista Videira, já falei. Igreja Simples. O Líder que Deus Usa, do Russell Shedd. Igreja Intencional, do Mark Dever. E Igreja Centrada, do Timothy Keller. Leituras indispensáveis para o pastor que deseja construir uma igreja bíblica e contemporânea e que seja relevante dentro de suas realidades. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por esse privilégio que o Senhor me concede falar com os teus servos. Espero, ó Pai, que essa palavra alcance o objetivo e o propósito para o qual ela foi designada. Que os teus servos, ó Pai, consigam servir com alto impacto dentro de suas comunidades, produzindo transformações profundas, que sejam gerados, ó Pai, nesse tempo, crentes maduros, crentes fiéis, pessoas bíblicas, ó Pai, e que vivem aqui na contemporaneidade e que conseguem absorver bem, ó Pai, todas as mudanças culturais, separando aquilo que é ruim daquilo que é bom, Pai, e vivendo para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado por esse trabalho, obrigado pela vida dos pastores que aqui estão presentes. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.